queridos alunos, queridas alunas do 6º ano. Estamos de volta e a nossa aula hoje é de número 108, a 108ª aula de língua portuguesa neste ano. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ver quais são os nossos objetivos dessa aula? Ler um trecho do gênero textual entrevista, identificar o tema, identificar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas e revisar os tempos verbais e as pessoas do discurso. Vamos lá? O conteúdo nosso, portanto, nesta aula vai ser entrevista. Você já participou de alguma entrevista? Na sua escola, a professora já pediu que você fizesse uma entrevista com seus pais, com seus familiares? Que bom, né? Então, vamos aprender a fazer isso direitinho, porque vem tarefa por aí, né? Entrevista, a origem dessa palavra vem do francês entrevue. Ato de ver um ao outro. Entrevista, aqui e aqui, e aqui e ali. Entrevista, entre mais vista, juntou a palavra entrevista, formou a palavra entrevista, e dentro, né, da formação das palavras na língua portuguesa, nós vamos ter aqui uma justaposição. Isso nós vamos aprender lá no 7º ano, né? Mas é uma coisa que interessante, juntaram duas palavrinhas e formou uma só, tá? O entrevistado, o nosso entrevistado, chama Marcelo Rezende, coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Católica de Brasília e membro titular do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal. DF, pessoal, não vamos esquecer, né? A gente já estudou lá de 1º ao 5º ano que DF é Distrito Federal. A nossa entrevistadora, ela trabalha na Agência Brasil e ela chama Mariana Tocárnia, tá? Essa publicação aconteceu em 22 de março de 2017, tá certo? Então, vamos lá. O Marcelo Rezende é o nosso entrevistado e a Mariana Tocárnia é a nossa entrevistadora. Continuando aqui, um quiz, o nosso primeiro quiz de hoje. A entrevista é um texto que tem o intuito de, né? Letra A. Apresentar declarações e informações sobre um assunto. Letra B. Vender ou anunciar um produto. Letra C. Instruir o leitor sobre como fazer algo. Letra D. Divulgar uma campanha publicitária. Eu sei que você já está pensando aí, você já descobriu. É claro. A letra D, nós vamos trabalhar com anúncios, com publicidade, com folder, com cartazes. A letra C, eu sei que você já lembrou do seu caderno de receita, do manual que quando comprou um produto novo, veio um manual de como montar, de como utilizar. A letra B também é uma propaganda, né? Vender ou anunciar um produto. Tem tantos produtos no mercado e eles vão para a propaganda. Portanto, apresentar declarações e informações sobre o assunto seria a nossa resposta correta? Claro, professora. Quando a gente faz uma entrevista, a gente quer apresentar algumas declarações e informações sobre um determinado assunto. Tá bom? Vamos lá. A primeira atividade de hoje. Olha bem, pessoal, é importante prestar atenção aqui. Coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Católica de Brasília e membro titular do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, certo? A questão é, observando a função, o currículo dessa pessoa, do Marcelo Rezende, é possível prever sobre qual assunto vai ser a entrevista? Um tempinho para você e eu já volto para ver se você conseguiu identificar, por meio do currículo do nosso entrevistado, sobre o que vai ser a entrevista.
Conseguiu responder? Eu acho que você acertou. Vamos dar uma olhada nisso aí? Observando a função currículo do nosso entrevistado, é possível prever qual o assunto da entrevista? É possível prever que o assunto a ser tratado nessa entrevista é sobre questões ambientais, sanitárias e hídricas. Foi isso que você colocou? Isso mesmo. Se o rapaz lá trabalha é engenheiro sanitário, é membro dos recursos hídricos, é claro que tem que ser por aí, né? Vamos ler um trecho da entrevista agora? Pois bem, o nosso título. Então, a entrevista, pessoal, ela sempre vai ter um título para chamar a atenção do seu leitor, né? Nós não vamos ler nenhuma entrevista se ela não tem ali uma informação que chame a atenção do leitor. Economia de água deve virar rotina, defende especialista. Agência Brasil. Então, a professora Gláucia, eu não vou ler aqui sempre. Por que está em negrito aqui? Para vocês entenderem que isso daqui é fala do entrevistador e aqui é fala do entrevistado, tá? Vamos ver se a professora Gláucia, por acaso, esquecer de falar um deles, vocês já têm que acompanhar aqui, vocês vão saber, né? Vamos lá? Agência Brasil. Como o senhor vê esse cenário atual de crise no Distrito Federal? O que mudou de 2015 para cá? A resposta agora. Parece até repetido, mas tivemos um agravante na virada de 2016 para 2017, que foram as questões meteorológicas e climáticas. Tivemos um ano mais ou menos atípico, com baixa precipitação. Esse é um dos grandes fatores que estamos passando. Como os outros 3 fatores não foram modificados nesses 2 anos. Ou seja, ele apresentou um fator, né, que é baixa precipitação, e já falou para a gente, tem mais 3. A gente já vai agregando essa informação aí. Repetindo aqui, ó, como os outros 3 fatores não foram modificados nesses 2 anos, as coisas pioraram. Os outros fatores são a busca de novos mananciais, aumento da demanda e a baixa educação que temos sobre o uso dos recursos hídricos. As pessoas e as empresas continuam desperdiçando muita água, mesmo com o quadro negativo que a gente está tendo. Essa foi a resposta. Agora vem outra pergunta. Em 2015, o senhor disse que, mesmo que as condições meteorológicas se normalizassem, o sistema chegaria ao limite. Já estamos nesse limite de abastecimento? Olha a resposta dele. Está provado que não conseguimos sobreviver com esses sistemas mais importantes de manancial que temos. O Descoberto e Santa Maria. Bastou passar pelo que estamos passando em termos meteorológicos para estarmos vivendo a questão do racionamento. Precisamos, sim, de novos mananciais, novas alternativas de busca de água, mas eu vejo que, ao mesmo tempo em que a gente tem que melhorar isso, temos que melhorar a educação. Outra perguntinha. Pelos dados do CAESB, a população do Distrito Federal está economizando mais? Isso é uma afirmação, olha o pontinho final aqui. Pelos dados do CAESB, a população está economizando mais. É suficiente? Dada essa nossa situação, o que o senhor prevê para o Distrito Federal a curto, médio e longo prazo? Olha a resposta dele. Estamos melhorando, mas ainda precisamos melhorar mais. Precisamos ver, no fim da estação chuvosa, que vai ser daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, se os nossos lagos chegarem a 60% ou mais, é bem possível que a gente vá ficar no racionamento, da forma que está. Se não chegar, é bem possível que a gente parta para um racionamento mais ousado, com 2 dias de interrupção para as cidades. Isso foi parte da entrevista. Nós temos as próximas aulas que a gente termina essa entrevista. Então, as próximas aulas é a continuação dessa entrevista. Nós paramos por aqui para nós fazer o nosso trabalhinho.
Pessoal, vocês viram que nós temos algumas palavras ali no texto que eu não sei se vocês conhecem, tá? Palavra manancial, palavra precipitação e a palavra hídrico. Porque se nós não soubermos o significado dessas palavras, nós não vamos entender o texto. Você viu como é que é a interpretação? Por isso que quanto mais a gente lê, melhor fica o nosso vocabulário e mais compreensível fica tudo para nós. Manancial. Todas as fontes de água da superfície ou subterrâneas que podem ser usadas para o abastecimento da população. Precipitação. O que é, professora? Queda de água para a superfície da terra, sob a forma de chuva, neve, gelo ou granizo. E hídrico, professora, é relativo à água, né? Atividade 2. Economia de água deve virar rotina, defende o especialista. Isso é o nosso título. Agora vem a pergunta. Sobre o assunto a ser tratado na entrevista, você já levantou uma hipótese na atividade 1, lembra? Agora, pelo título, é possível confirmar a sua hipótese? Que assunto é tratado na entrevista? Agora você já tem um indicativo. Qual é o assunto dessa entrevista? Um tempinho para você e já voltamos. Resolveu? Agora sim, né? Vamos ver a resposta disso? Que assunto é tratado na entrevista? O assunto é sobre a economia da água. Acertou? Eu sabia que você acertaria. Atividade 3. Em sua opinião, como a economia de água pode se tornar rotina na vida das pessoas? Veja que aqui a professora Gláucia não vai poder dizer, você errou e tal. Não, porque a professora Gláucia pede a sua opinião. Portanto, tudo que você escrever que tenha relação com a resposta, com a pergunta, estará certo. Um tempinho para você e a gente já volta.
Respondeu? Então, como eu falei, a professora Gláucia não vai corrigir. O que a professora Gláucia vai fazer? A professora Gláucia vai propor uma sugestão, o que eu responderia. É por isso que tem uma resposta aqui, ó. Resposta da prof. A economia de água pode se tornar uma rotina na vida das pessoas na medida em que nos hábitos de consumo sejam mudados. Exemplo, não demorar no banho, não escovar os dentes com a torneira ligada, usar água da máquina de lavar para lavar a calçada. São exemplos, né? E aqui, durante essa aula, eu já ouvi alguém dizer que lava um carro com 1 litro de água. Olha isso. Isso é ou não é uma medida inteligente e consciente do uso da água? Parabéns para quem tem essas medidas aí. Vamos lá, pessoal? Continuando? Agora, nós vamos dar um tempinho na questão da interpretação e vamos trabalhar um pouquinho com as regras da língua portuguesa. Olha lá. Tempo verbal e pessoas do discurso. Você lembra que nós, lá nas primeiras aulas desse programa da aula Paraná, a gente falou das pessoas do discurso? Que sempre nós temos que falar nas pessoas do discurso, a importância da gente prestar atenção, que a gente aprende e está resolvido. Vamos lá? Relembrando, tá? Isso aqui é só para você relembrar, porque você já sabe. Os nossos tempos verbais são presente, passado ou pretérito e o futuro, tá certo? Olha só, o presente é alguma coisa que está acontecendo hoje, né? O pretérito ou o passado é alguma coisa que aconteceu aí atrás, no passado. Por exemplo, a aula 108 está no presente. A aula 107 ficou no passado. E o futuro, ação que vai acontecer. A aula 109 vem aí no futuro, tá certo? Relembrando também as pessoas do discurso. Lembrando que, quais são, professor, as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele. Nós, vós, eles, né, ou elas. Aqui nós temos 3 pessoas do singular. O que significa ser do singular, professora? Quantas pessoas tem no eu? Uma. Quantas pessoas tem no tu? Uma. Quantas pessoas tem no ele ou no ela? Uma. Portanto, singular. As outras pessoas são o nós, o vós, o eles ou elas, né? Vamos lá entender por que plural. Porque é mais de um. Quantas pessoas tem no nós? No mínimo 2. Eu e você, nós. Quantas pessoas tem no vós? No mínimo 2. Vocês, no mínimo, né? Quantos alunos estão assistindo essa aula, né? Quantas pessoas tem no elas ou eles? Vejam que a professora não fala elas e eles. Elas ou eles. No mínimo 2. Portanto, plural. Tá certo? Relembrado. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Atividade 4 para você. Economia de água deve virar rotina, defende especialista. Em que tempo verbal está o título da entrevista? Esse verbo que está em destaque, porque nós temos mais uma locução verbal aqui, ó. Deve virar, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do verbo que está em destaque. Em que pessoa do discurso está o título? Primeira ou terceira pessoa? Um tempinho para você e já voltamos.
Respondeu? Estava fácil, né? O verbo está no tempo presente, defende. Eu defendo, tu defendes, ele, o especialista, defende. Em terceira pessoa, o especialista defende. Portanto, o verbo no presente e a pessoa do discurso está na terceira pessoa. Atividade 5. Muitas atividades hoje, né? Economia de água deve virar rotina, defende especialista. Mesmo título. Qual o efeito de sentido das escolhas do tempo presente da pessoa do discurso? Então, veja bem, se eu colocasse no passado, se eu colocasse no futuro, mas eu fui colocado no presente, isso tem um porquê, isso não foi feito aleatoriamente. Qual é o efeito desse sentido? Essa eu acho que é um pouquinho mais difícil. Tenta resolver, se você não conseguir, já a gente vai conversar sobre ela.
Achou difícil? Mas vamos conferir juntos agora. Qual é o efeito de sentido, professora, de colocar o verbo no tempo presente? Olha aí, ó. Usa-se o tempo presente para criar um sentido de atualidade do tema. Quer dizer, estamos vivendo isso agora, percebe? Não é coisa lá do passado, não é coisa lá no futuro, quando você que está com 10 anos vai ter 50. Não, é agora, nesse momento. Já o uso da terceira pessoa traz credibilidade à entrevista. Como assim, professora? Não é a professora Glaucia que está falando sobre a crise do recurso hídrico. É o Marcelo Rezende, que é um especialista nas questões hídricas. Percebe? Então, a pessoa, o especialista, está falando e não eu, tá certo? Agora anote no seu caderno essas siglas. É importante que você anote aí, ó. DF, Distrito Federal, CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Você consegue? Anotou? Então, veja lá. DF, muito bem, Distrito Federal, certo? E CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Certo? Vamos lá? Continuando, então. Um quiz. Em que alternativa ocorre o uso da terceira pessoa no plural? Tá? Em que alternativa ocorre o uso da terceira pessoa no plural? Qual é a terceira pessoa do plural? A primeira do singular eu, a segunda tu, a terceira ele. Primeiro do plural, nós. Então, tem que ter alguma coisa com nós aí. Vamos lá? Essas medidas serão suficientes. Tem nós? Acho que não, hein? O que a população pode fazer? Tem nós? Ah, professora, mas nós somos a população. Não, nós não estamos falando em semântica, nós estamos falando na questão sintática aqui agora. Precisamos sim de novos mananciais. Opa, acendeu um alerta aí. A economia deve continuar. Qual é a alternativa que tem a presença da primeira pessoa no plural? Eu sei que você acertou. Precisamos sim de novos mananciais. Quem precisamos? Nós, ok? Atividade 6. O que você acha sobre o fato de pessoas lavarem carros e calçadas com água tratada para o consumo? Veja, é mais uma pergunta pessoal. Você pode responder como você achar melhor. Se você disser, professora, tem que lavar, tal. Claro, o professor não vai discutir isso com você, tá? Porque o que você acha sobre as pessoas fazerem isso com água tratada? Um tempinho para você e já voltamos.
respondeu? Primeiro que fica fácil. Quando é a opinião da gente, as coisas ficam mais fáceis, né? Difícil quando a gente tem que ir buscar a opinião alheia e tal, justificar, embasar a nossa resposta. Aqui está fácil. O que você acha? Eu não sei o que você acha, eu sei que você é um pré-adolescente consciente, eu sei que você vem ouvindo isso há muito tempo, que nós temos que ter cuidado com a nossa água, né? E que agora vem a resposta da professora. Só coloquei aqui para ter uma noção, né? Se você concorda ou não, não tem problema nenhum. Resposta da prof. Lavar carros e calçada com água potável implica em desperdício, pois podem ser lavados com água da chuva ou de reutilização, como, por exemplo, a água da máquina de lavar. Essa é a minha resposta. Ah, professora, poderia ter melhorado. Sim, tudo pode ser melhorado, né? Mas é mais ou menos isso que a professora queria dizer para você, ok? Respondeu mais ou menos isso? Que bom, né? É importante a gente ter essa consciência. Pessoal, hoje nós lemos um fragmento de entrevista. Professora, o que é fragmento? É um trecho, não é uma entrevista inteira, foi um pedaço dessa entrevista. Identificamos o tema do texto, lá quando nós falamos sobre a economia da água, né? Localizamos informações explícitas, que são aquelas informações que é só olhar que você consegue identificar. Inferimos informações implícitas, que são todas aquelas situações que nós já aprendemos em outros momentos da nossa vida e que agora a gente lança a mão desse conhecimento para completar o sentido de tudo que nós lemos, né, ou escrevemos. E revisamos o tempo verbal e as pessoas do discurso, tá certo? Lembrando que o tempo verbal são só 3 tempos. É claro que dentro desses tempos aí nós vamos ter, né, eles se ampliam um pouco, mas é passado, presente, passado e futuro. Passado é o pretérito e as pessoas do discurso de novo, né? Eu, tu, ele do singular, nós, vós, eles do plural e fim de papo, e são só essas daí, tá certo, pessoal? Finalizamos a nossa aula de hoje. Um beijinho para vocês e até a próxima aula.